hora do fole. Do malandro. É, sim, no susto. Ela... De boa. É. Eu tô acostumada já com esse babado de falar. Na eu pandemia sei. eu falei tanto, Jesus amado. Eu vi. Foi muito legal. Foi muito bom. Pra quem não sabe, a Sheila, a parte de professoras e de... Coloca pra gravar pra mim, por favor. Agora sim, vamos dar o start, né? Tô aqui com ela que é teacher das teachers. Ela que tem um projeto muito bonito com a dança. Ela Obrigada. que, durante a pandemia, também virou um pouco podcaster, entrevistadora. Sim. Fazendo umas livezinhas aí legal. Sua última live foi no Dia das Mulheres agora também? Você fez uma livezinha também no Dia das Mulheres? Eu acho que eu não sei se eu fiz. Eu já nem lembro mais o que eu faço, né? Porque é muita live, muita coisa. Mas como é que foi que esse negócio chegou para você? Esse negócio Foi pandemia também? Não, foi antes da pandemia. Foi antes? Na pandemia eu já estava preparada, graças a Deus. Foi mesmo? Foi. Caraca, porque mano. eu estava... Eu nunca acho que as coisas são sorte, né? Eu acho que é... Preparação também. Você tá esperta para as coisas que acontecem ao redor. Na verdade, antes da pandemia, final de 2017, eu já tinha o projeto Mulher que Dança no Brasil, que é um projeto para mulheres. E aí eu comecei a ter uma demanda. Eu estava viajando bastante o Brasil e eu comecei a ter uma demanda delas. Elas queriam mais, elas queriam alguma coisa que elas pudessem estudar. Ou quando eu passava pelos lugares, elas faziam aula comigo e elas falavam, tá, mas e aí? O que eu faço agora? Acabou? Que você vai embora. É. E aí um amigo muito importante na minha vida, que se chama Marcelo Grangeiro, é um grande profissional de dança no Brasil, ele já estava esperto para a coisa do online, antes do online virar Explodir, tudo isso que acontecia. E aí um dia ele virou para mim e falou assim, acho que você tem que gravar um curso online. Eu falei, você está louco? Imagina, Eu não não fiz tem a menor nada. condição de fazer um negócio desse. E aí começou essa história, porque o online já estava acontecendo em outros meios que não a dança, e o Marcelo foi um dos pioneiros na dança, e ele me colocou junto, e eu fui indo, e eu fui fazendo sem saber fazer. Foi assim que a maioria das pessoas começou. Sim. Então, quando a pandemia chegou, eu já estava pelo menos 1 ano e meio no online. Eu já tinha vendido curso online, eu já fazia live, eu já fazia tudo. Ou seja, realmente, então isso não foi minha sorte. Foi legal. Não foi sorte, porque, foi preparação. Tipo, você vê que nas suas primeiras lives, assim, na pandemia, você tá solta. Sim, porque aí eu já Você tá estava solta, falando cara. há 1 ano e meio. Você tá falando, a galera entra e já era. E aí, boa noite, e aí, fulana, e aí, Beltrano, como é que vocês estão? Tipo, já olhando na câmera, não é igual se você pegar a live da galera que começou na pandemia, inclusive eu. Sim. A primeira é sempre muito tímido, um telefonezinho gravando, uma coisa, não sabia focar na câmera, ficava aquela coisa, tipo, hoje a gente está sem retorno aqui, a gente sabe que a gente está se escutando, mas não sabia esse controle de a gente, né, de afastar, de aproximar, não mantinha aquela coisa plana. Mas antes disso foram muitos pitches de venda de 1 minuto, em que eu tinha que vender uma ideia inteira em 1 minuto, eu quase morria para fazer aquilo. Antes disso, a gente gravou um curso do Grangeiro mesmo, para professores, e tinha um tempo determinado para falar de um assunto, e isso é um super desafio, porque esse é o ritmo da internet, você não tem muito tempo para falar. Hoje em dia as coisas mudam assim. E a pessoa não vai ficar ali, a não ser que nos primeiros segundos ela se sinta muito interessada por você. Gente, a Sheila realmente tem o... Ela sabe onde está os negócios. Mas aí. é isso, é aprender e é não ter medo, né? Eu acho que esse é o grande lance. O Grangeiro falou, eu falei, cara, vamos. E foi, não foi bonitinho, só que Não, aí, mas quando foi. a coisa aconteceu na pandemia, eu dei graças a Deus que eu tive coragem. Porque acho que essa é a palavra, né? Coragem. Sim, é. E também, claro, ter pessoas, né? O Grangeiro foi fundamental. Tiveram outras pessoas que foram... O Leandro também foi um cara que não era da dança, mas que me pegou no colo e me ensinou muito. Então, é isso também. Você ter pessoas que conhecem sobre o assunto. Então, esse digital já tinha fortalecido a sua dança, os seus cursos e tudo antes da pandemia. E depois da pandemia, ele fortaleceu mais ainda? Ele veio forte? Sim, porque daí as pessoas aprenderam a lidar com o digital. Porque nesse primeiro momento, era uma novidade para todo mundo. Para a gente que estava fazendo, mas também era para o aluno. Ele não acreditava muito que ele podia aprender dança no digital. E ainda hoje em dia ainda tem pessoas que ficam meio assim. Mas abriu uma porta. Mas abriu uma porta. E, inclusive, para quem está aqui na Europa. Porque daí, durante a Isso pandemia, muita gente começou a me seguir. Eu tinha vindo em 2019, na minha primeira turnê, de 1 mês e meio, foi curtinha.
Mas aí depois, durante a pandemia, muitos professores daqui estudaram comigo durante esse tempo. Eu te conheci nessa aproveitaram. época. E muita gente, muitos alunos começaram a seguir, assistir as lives, mesmo que em português. Eu ainda não fiz live em inglês completamente, mas eu vou uma hora. Uma hora você vai tomar essa... Ai, meu Deus, aí é Nossa muito tenso Senhora. para mim. Não. Mas eu vou dar conta. Qualquer outro idioma, assim, foge de palavras. Por mais que seja É mais difícil. E eu acho que não ter o retorno, né? Porque o grande ponto da live é que você está falando para você ali com a câmera, assim. Você não tem o retorno da aula, por exemplo, que a pessoa fala com você e tal. Que tá te puxando Mas assim. vamos lá, em breve. E como é que tá essas turnês? Fala pra mim. Ai, tá como é lindo. que foi? Chegar e atravessar o oceano, vir dar aula de dança. Então, eu acho que eu já estava precisando de um desafio maior. E são muitos anos de dança e se a gente não cuida, a gente fica no mesmo lugar, se sente confortável e acha que está legal e começa a fazer algo medíocre. Eu conversei isso com o Rodrigo agora há pouco. Então a gente precisar de sempre uma motivação a mais para poder fazer as coisas. Só que aí, quando você é professor, não tem muito ninguém que vai fazer isso por você, igual a gente faz com o aluno. Vai, tenta, faz diferente. Sai. É a gente que tem que fazer com a gente mesmo, né? E aí eu acho que as turnês começaram, essa coisa internacional foi esse lugar para mim, de falar, ok, e aí, você vai conseguir comunicar tudo que você comunica em português em outro idioma. Nesse tempo todo em outro idioma, falar outro idioma e não me satisfazer em vir aqui, nada contra, não. Pelo amor de Deus, mas não vir aqui e ser traduzida, eu queria falar, eu queria expressar, porque é diferente quando traduzem. Muito né? diferente, claro. Não é você que está falando com aquela entonação e tal. E eu queria esse desafio de vir e falar inglês. E eu ainda acho que agora eu já estou precisando aprender outra língua. Eu acho que o espanhol tinha que estar aí, hein? Eu acho que o espanhol pode ser. Eu acho que o espanhol tinha que estar aí, só acho, né? O inglês não está a 100%, mas eu acho que ele já está bem melhor, as pessoas já compreendem. E eu tenho uma aula que fala de coisas mais subjetivas. Isso é um problema, porque aí um repertório... O vocabulário tem que ser diferente, não é tão específico de movimento. Tem muito sentimento, muita sensação. E nem sempre eu tinha essas palavras. Agora está melhorando, mas muita gente me ajuda. Muita gente me dá novas palavras. Eu também corro atrás, né? Mas é isso. Não, mas o importante é mais ou menos isso. E fala para mim um pouquinho assim, qual é a sua experiência quando você chega em Valência? Qual é a sua experiência quando você vem para o Fole? O que você acha quando você chega aqui? Então, é a minha primeira vez no Fole, eu estou super feliz. Eu estava numa ansiedade que vocês não têm noção. Estava muito querendo entender o que ia acontecer. Porque a primeira vez que eu vim a Valência, eu fui muito bem recebida. Muito bem recebida. E foi muito legal aqui. Primeiro que eu acho aqui mais parecido com o Brasil, né? Assim, você anda na rua e não é... A arquitetura, as coisas são... Você parece, ok, aqui é mais o meu jeito, né? E as pessoas são muito calorosas, assim. Desde ontem eu cheguei na primeira festa e eu quase não consegui dançar, porque eu fui passando e fiquei falando e sendo abraçada, assim, o tempo todo. É bem então, isso. é muito bonito, é muito bonito. Eu também tenho essa sensação com Valência, porque eu acho que Valência tem... O clima ajuda, a cidade ajuda, e quando você chega, você tem amigos já na cidade, você já chega com sua energia diferente, né? Eu cheguei da outra vez, o Rodrigo me levou para comer comida brasileira. Falei, pronto, já me ganhou. Já ganhou. Já me ganhou aí, ó. Mas tem que ter levado você para comer uma paella também. Tem. Eu preciso fazer isso. Eu acho que se ele não levou ainda, eu acho que tá nesse... Tá devendo. Tá nessa... Tudo bem, ele tem tempo. Ele tem tempo, vai dar tempo dele fazer isso. Sheila, fala para mim, como é que você resolveu cair no forró? Entrar na aula de dança de forró? Então, o forró que me abraçou foi uma coisa muito louca, assim, porque só fazendo um breve contexto para a coisa, eu sou professora de danças, de várias danças há muitos anos. Eu danço desde os 8, mas antes comecei dançando as solos dance, né? Balé, contemporâneo, jazz. E fiz faculdade de dança. No meio da faculdade, eu conheci as danças de salão no Brasil. Então, foi já uma coisa meio arrebatadora. Isso aonde? Em São Paulo? Não, isso em Curitiba. Curitiba, tá. Eu sou do Sul, eu sou de Cascavel, no sul do Brasil, mas fui para Curitiba fazer faculdade de dança. No meio da faculdade, eu comecei a ir para as festas com o povo da dança de salão, porque aí a festa é outro nível. O povo do balé é meio chato nesse negócio, né?
Rigoroso, aí... né? O balé tá ali mais... Exato. E aí, nesse tempo, eu comecei a entender que tinham coisas na dança de salão que eu podia contribuir com o meu conhecimento de contemporâneo de balé. Isso foi em 99, 98, por aí. Tá. Faz muito tempo. Então, aí eu fui... Ainda não foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com dança de salão. Eu fiquei meio ali, entendendo, mas dançando mais ou menos. Em 2003, um grande amigo que se chama Cristiano, que inclusive mora em Barcelona agora, e o Cristóvão, que é um grande profissional de dança no Brasil, eles abriram um centro de dança Jaime Arocha em Curitiba. E foi aí que eu fui trabalhar com danças de salão oficialmente, então há 20 anos atrás. E o forró, ele sempre esteve inserido no bloco dança de salão, né? Sim, é. Ele é um... É que, tipo, se você tá na academia do Jaime, do Jimmy ou do Carlinhos, você vai despontar um pouquinho sem pagar feira, mas você tem que aprender o forró. Isso, mas o forró tá ali. Ele é o momento de conexão das pessoas. É muito engraçado, porque o forró está sempre presente. Ele não é uma dança como, por exemplo, o tango. O tango está ali, mas ele está quase meio fora, assim. E o forró não, ele está super inserido. E, bom, mas aí, nesse tempo, a minha conexão maior sempre foi a Marília Serve. Sim. Porque a Marília também trabalhava com danças de salão, além do forró no Brasil, a gente conectou. Mas foi aqui na Europa, primeiro, que o forró me chamou mais do que no Brasil. No Brasil, eu sempre trabalhei mais... A Maria estava lá ainda ou estava aqui já? Quando eu conheci, ela estava lá, mas quando ela começou a me trazer mais para o forró, foi aqui. Porque ela começou a falar de mim aqui. Ela e o Fábio Reis também. Sim. Os dois falavam muito de mim aqui. E falavam do meu trabalho, da minha pesquisa de comunicação. E as pessoas começaram a saber quem eu era, mas a internet não era tão forte ainda, né? Para as pessoas irem lá só pegar, dar um clique e procurar. Mas foi aí que a coisa começou. E a Marília que me trouxe, assim, ela que me ajudou a preparar a primeira turnê. Então, acho que foi uma decisão muito acertada. E desde então, o forró entrou. Lá no Brasil, eu fiz alguns trabalhos com o Ivan, no forró também, mas assim, menos do que aqui. Aqui eu dou muito mais aula de forró. Aqui você dá muito mais aula de forró. Lá você tem o seu trabalho, lá está voltado com a dança, mas é menos forró, então. É menos forró. Lá Lá é um pouco de cada coisa, assim. Acaba que eu trabalho com muita gente. Hoje em dia, muito mais com essa questão da comunicação com o par do que especificamente um gênero de dança, sabe? Sim. Eu acabo transitando muito e eu gosto muito disso. Aqui na Europa, eu trabalho com zouk, com samba também. Essa turnê, eu acho que foi a mais dividida, onde eu trabalhei mais igualmente forró e zouk. Mas eu gosto de transitar. Eu acho que isso me dá uma visão mais geral, sabe? É sobre outro assunto que a gente também estava... É que a gente teve eu tinha uma conversa um pouco antes com o Rodrigo sobre a mudança da dança em geral, né? Até chegar no que a gente está mais atual hoje, que é o Roots, que pra gente é uma mistura. Né? Eu olho o Roots e eu vejo que é uma mistura de danças, que pegou um pouquinho do tango, um pouquinho do bolero, um pouquinho do samba, um pouquinho de tudo, e foi misturando e chegou num híbrido ali de várias coisas, sabe? Junto ali. E aí eu vejo que é uma coisa muito bonita na dança. Eu vejo esse lado sentimental seu, você dançando, né? Essa sua... De querer, quando você vai comunicar, fazer assim, no caso, o seu trabalho que você tem mais no Brasil, que é de comunicação corporal, de comunicação com poder transmitir essa coisa toda com a dança. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que isso está te rendendo frutos aqui, que você está podendo trabalhar com esse tipo com estilo de danças aqui, está podendo... melhorar como professora, né? Melhorar como pessoa também, que era o que a gente estava comentando antes com o Rodrigo, que eu estava comentando com o Rodrigo antes, porque a gente vem através querendo mudar e melhorar como professor, e isso acaba melhorando a gente como pessoa, né? Com certeza. Que eu acho que é um intuito que todo mundo deveria ter quando faz alguma coisa, né? Querer evolucionar como pessoa, profissionalmente. Exato. E tudo mais. Eu fico muito feliz que você esteja participando aqui com a gente hoje. Obrigada. Que você venha compartilhar um pouco, compartilhe, gente. Estou com um idioma meio... Não, tá tudo bem compartilhar. Então tá certo. Tá. Então bom em pouco a pessoa me entende. Às vezes já uso palavras já que às vezes foge, eu penso, será que estou falando espanhol? Estou falando português. Então, eu queria te fazer mais umas perguntinhas, Sheila. Sim. Se você tivesse que escolher
um lugar para você dançar, onde seria esse lugar hoje? Poxa vida, vai me complicar, né? Não, tem que ser surpresa sim, eu gosto que a pessoa pense. Eu estou num processo de vida, você estava até falando sobre essa coisa de melhorar como pessoa, eu estou num processo de vida de viver o presente. Porque eu sempre fui muito ansiosa e muito controladora. Então, eu estou nesse momento, minha terapeuta vai ficar orgulhosa de mim agora, eu estou nesse momento de viver o presente. Então, se eu posso escolher um lugar para dançar agora, vai ser aqui no Fole, porque acho que é agora que importa, entendeu? Entendi. Nesse momento. Daqui a pouco eu vou para outro lugar. Isso é inevitável porque eu estou em turnê e daqui a pouco eu vou voltar para o Brasil. Mas eu preciso conseguir fazer o que eu vim fazer aqui, eu preciso conseguir receber aqui, trocar aqui, sabe? Então, se eu pudesse escolher um lugar, acho que seria aqui. Eu tenho usado muito uma frase do Fábio Porchat, que eu fui no monólogo dele, né? Que ele fala, a vida é hoje, porra. E a gente fica num desespero, Tem que viver né? agora, Eu tô cara. falando, isso é bem bonito que eu tô falando, mas assim, eu ainda É tô em difícil. treinamento, Não, tá? não, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Ela é super evoluída. Não. Não, tô no treinamento. É brabo, porque eu não posso... E aí isso tem sido muito legal. A turnê faz um pouco isso. Eu sei que minha próxima cidade é na Holanda, mas eu preciso ficar aqui primeiro, porque senão eu não faço nem aqui nem lá, entendeu? Porque eu não cheguei lá ainda. Eu comparto muito Então, com sua terapeuta essa coisa. É um exercício. Eu falo isso para muita gente, né? Tipo, eu tenho um mau costume. Eu sou um pouco observador, né? Então, às vezes eu tô com alguém específico, aí a gente tá comendo e a pessoa tá aqui e fala, pô, eu tenho que falar com fulano. Aí pega o telefone e manda mensagem para fulano. Aí a pessoa tá comendo e fala assim, mas amanhã eu tenho que levar comida. Aí já levanta e vai preparar comida. Eu falo, primeiro você aproveita a sua comida. É isso. A que você tá comendo agora. É isso. E depois você vai resolver a sua comida de amanhã. E é a loucura. E aí, olha só, né, como são as coisas. A vida da internet, ao mesmo tempo que ela é super legal, porque você consegue ter contato com gente do mundo inteiro, tipo, não tem um limite. É muito louco porque eu chego nos lugares e muita gente conhece, eu nem sei, eu nunca fui no lugar que aquela pessoa tá. Só que, ao mesmo tempo, ela acelera a gente, entendeu? Acelera, isso. Acelera e você fica muito... É muito rápido. E esse rápido faz você não parar aqui e, tipo, sentar e descansar e respirar. Então, é um exercício grande, assim, essa coisa de estar presente e fazer. No meu caso, eu sou o contrário do seu, né? Eu nunca fui ansioso. Deus te abençoe. Eu sempre fui muito paciente, muito tranquilo. Mas, claro, devido a tanta coisa, tanta informação, eu tive ataques de ansiedade recentemente. Não está salvando mais ninguém. E eu pensei, aí fui fazer a mesma coisa, conversar com o terapeuta. Terapia na galera. Fazer terapia e tudo mais. Então, mas eu tive que parar e pensar, mano, se você nunca teve essa ansiedade de querer fazer as coisas tão rápido, eu sempre fui muito produtivo. Uhum. Alguém me passa alguma coisa, eu vou fazer essa coisa. Então, eu vou chegar e vou fazer. Então, eu tive que reverter um pouco essa situação, porque é o contrário. Então, eu te entendo hoje um pouquinho mais quem tem ansiedade. E não é fácil, mas é porque o mundo em torno está desse jeito. Só que eu acho também que a dança é um ótimo lugar para as pessoas poderem se conectar com elas mesmas e até ouvir o corpo. Porque o corpo sempre fala antes. Ele sempre te alerta. Sempre. Então, é uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, é um mal-estar que você não estava 10 minutos atrás, por que está agora? É uma gripe que você não precisava ter pego. E aí tá nisso, tá ali, o seu corpo tá te dizendo. Só que a gente vai tão na loucura que a gente nem escuta. Passa batido. Também tem esse E ponto. aí é isso, eu acho que esse lugar aqui vai fazer a gente, né? Esse lugar, o hoje, aonde é que seja, acabei de falar isso na aula que eu dei agora. Assim, a dança que a gente vai construir é com essa pessoa que está aqui na frente. Daí, quando passar para a próxima, aí a gente vê o que vai acontecer. Né? Mas vamos dançar com essa aqui. Não conhece a conexão, não sabe exato. A pessoa, não sabe nada. Agora isso é muito bonito. Para finalizando assim, Sheilinha, qual perrengue você já passou assim nessas suas turnês? Já teve algum perrengue mesmo que você passou? Cara, eu sou tão abençoada que eu estava pensando esses dias. Eu não tenho muito perrengue, não. Não perdeu uma mala? Não. Um avião? Não. Tá, eu vou contar só um que foi o mais recente, assim, que é um perrengue, quase um perrengue, mas não é. Eu não tenho perrengue, eu não perdi avião ainda, mas fica quieto, não vamos chamar isso negócio. Não tô Tá chamando. ótimo. Não perdi ônibus, não perdi. Mas eu sou filha do Zé Pedro. Você não conhece o Zé Pedro, não. Né? O Zé Pedro, ele chega antes no lugar para não perder o negócio. Ele mora numa cidade desse tamanho e ele chega meia hora antes, entendeu? Então, eu sou filha do Zé Pedro, é por isso que eu não chego atrasada. Mas, assim, ainda não perdi, mas tudo bem.
Agora, eu estava, na metade do ano, eu estava em Paris e... Perrengue chique, Perrengue chique. Aí eu acho máximo. Eu estava em Paris, desculpa. Eu estava em Paris e aí a minha mala, ela já estava dando sinais de demência, assim, eu comprei uma mala... uma rodinha. Eu comprei uma mala barata, né? Quer economizar? Vai se lascar. Beleza. Aí, eu fui fechar o zíper e o zíper abriu. Sabe quando abre, Sei. depois que você fecha? Eu falei, puta. Aí eu peguei, fiz uma gambiarra, Vou fechei passar uma fitinha. Não, fechei com o outro lado. Tipo, né, Sei, tem fechei dois um, zíper. abriu, fechei o outro. Beleza. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Deu tudo certo, continuou. Indo embora de Paris, não sei para onde, sei lá, tá, para algum lugar, começou a chover, lógico que bem no dia que eu ia viajar estava chovendo, então eu peguei um Uber, fui até a estação de metrô para pegar o metrô para um lugar que eu pegava um ônibus para ir para o aeroporto. Essa é a vida, né? Vocês estão achando que tudo em Europa é fácil, gente? É tudo lindo, a pessoa só vê a gente lá bonita. E aí, quando eu fui rezando com a tal da mala, e eu pensei, tudo bem, quando eu chegar no aeroporto, eu vou passar aquele plástico. E aí ela segura até eu chegar no próximo lugar e comprar uma mala. Quando eu entrei no metrô, tomei chuva, quando eu entrei no metrô, que eu estou indo para a catraca do metrô, a mala fez pá, abriu no meio, assim. E aí voou calcinha, voou roupa, voou negócio. Mas na catraca, e os franceses, eles não são tão pacientes, né? Então, tava vindo uma galera atrás, já tipo assim, já puto comigo. Tipo, o que essa louca tá fazendo com essa mala aberta? Empatia zero, Graças a Deus, uma santa mulher veio, catou minha mala, eu catou as calcinhas e tacou, e a gente saiu da catraca. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, eu tenho que chegar no aeroporto, eu ainda tenho que pegar um ônibus. Aí fiz o esquema do zíper de novo e rezei. Fui, não abriu a mala. Cheguei no aeroporto, não tinha o tal do plástico. Putz. Aí eu tive que rezar o voo inteiro para a mala não abrir dentro do porta-mala lá do negócio, entendeu? Sim. Do avião. Beleza. Quando eu fui pegar a mala na esteira, estavam sem as 4 rodinhas. Aí eu falei, tá de brincadeira comigo. Como é que eu vou embora com essa mala? Porque a mala, eu tô andando com uma mala... E no aeroporto a mala não é barata, né? Não é barata. Aí eu falei, tudo bem. Aí peguei um carrinho, paguei um Uber e tal, e comprei uma mala nova. Mas eu acho que esse foi o único perrengue mais assim que eu tive. Porque eu sou muito protegida, eu acho. Nada aconteceu até agora. Amém por isso. Amém. Amém, meu Deus, todos os santos, orixás, quem for que estiver protegendo aí. É muito legal. Eu não tenho muitos perrengues. Tem coisas engraçadas, mas eu acho que esse foi o mais perrengue, assim. Mas foi em Paris, né, bem? Então, perrengue chique, né? Outro nível de perrengue. Sheila, espero que a gente se veja mais e mais vezes. Ai, muito obrigada. A primeira vez que eu dancei com você, eu não sabia quem era você. Olha, graças a Deus. Não sabia. Foi engraçado, assim. Foi em Lisboa, 2019. E foi bom? Foi ótimo. Foi ótimo. É? Sério, não. Não, fala a verdade mesmo. Vou te falar, conta a história pra você? Conta. Eu fui na frente do palco falar com, sei lá, com o Diego, eu acho. Tá. E você virou e falou, dança. Eu falei, danço. E nós dançamos. E aí depois eu virei pra Camila e falei, nossa, Camila, dancei com aquela mulher, é tão gostoso dançar com ela. Aí ela falou assim, com a Sheila? Eu falei, e a Santos? Ela falou, é. E assim foi que eu soube que você era a Sheila. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Já que suas danças do futuro são as do presente, eu espero que a gente possa dançar muito. Por favor. E continuar cumprindo esse ciclo de danças e danças e danças. Eu quero agradecer por estar aqui no Fole, primeiro em Valência, por esse convite aqui para falar. Eu acho tão legal a gente poder trocar um pouquinho e as pessoas conhecerem a gente fora da sala de aula, né? E fora daquela coisa de estar preocupada com a aula. Essa foi a intenção desde o princípio, que alguém te conheça um pouco mais fora da sala de aula. Estender só um pouquinho aqui para falar. Eu tinha esse pensamento um pouco guardado e há uns meses atrás o Rodrigo me chamou e me falou a mesma ideia. Eu falei, cara, eu tenho essa ideia. Ela está aqui, ela está mais ou menos encaminhada. Ele falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. É justamente com esse intuito. Sim, perfeito. E foi o que aconteceu durante a pandemia com as lives, né? Eu acho tão legal. Eu também acho que a nossa melhor versão é a que dança. É a que a gente está na pista. Então, se as pessoas querem me conhecer, elas precisam dançar comigo para me conhecer verdadeiramente, né? Aqui a gente ainda consegue dar uma disfarçada, na aula também, mas na hora que dança, não disfarça.
entendeu? Adorei essa Não frase. disfarça. E eu acho que isso é muito legal. Mas essa oportunidade de falar de outras coisas, de poder... Eu sempre gosto muito, então muito obrigada. Espero que a gente converse mais vezes. Sim, por favor. Muito obrigado. Obrigada. Pronto, gente.